Seja bem-vinda, seja bem-vindo, mais um O Que Não Fazer em Vendas, o seu podcast semanal sobre dicas de vendas, dicas de vida de vendedor e tudo mais, né, Luiz? Você tava com saudade da gente já, né? Eu tava com saudade de você também. Verdade, Caramba, verdade. né? Olha, que saudade. Tivemos um pequeno hiato aí de episódios inéditos, né, Luiz? Pois Mas é. estamos aqui de volta, gravando um monte de coisa legal. A gente né, fala Luiz? de vida, a gente fala de vendas, a gente fala de negócios, a gente fala de crescimento, fala de carreira e conta histórias fantásticas. E hoje teremos, vocês vão ver daqui a pouco, uma história incrível para contar. Vamos abrir aqui com esse episódio, uma sequência, na verdade, de episódios dedicados a esse mês, que é um mês incrível, que é o mês das mães. Olha só. Né? A gente sabe o quanto ser mãe é desafiador, a gente sabe o quanto ser mãe profissional é desafiador. E vamos falar com essa semana e semana que vem com mulheres incríveis, falando do desafio que é ser mãe em vendas, né, Luiz? E tem uma questão, o nome do programa é O Que Não Fazer em Vendas. Mas muitas vezes essas mulheres, elas escutam muito o que não fazer. Não é verdade? Boa. E o que a gente vai colocar aqui é o lado da mãe. Ah, mas eu e o Hugo, a gente não tem competência para falar sobre isso. Não é nosso É por lugar isso de que a gente fala. está trazendo pessoas aqui que vão falar para você a realidade, o desafio, o dia a dia, que é ser mãe, é ser vendedora, é ser gestora, é ser dono, é ser dona e lidar com tudo isso. É isso. É isso. Não adianta a gente tentar dividir as coisas. Aqui a gente vai falar sobre tudo isso na vida. É uma sopa de sururu. Mas é isso. O nosso dia a dia é isso. Tô vendendo, a criança tá chorando. É isso. É isso, gente. Realidade nua e crua. Aqui, o que não fazer em vendas, a gente fala sempre realidade, não? É isso aí, porque afinal de contas tem um monte de gente que fala assim, faça tal coisa, faça outra coisa. A gente fala o que você não vai fazer aqui em vendas. O Que Não Fazer em Vendas é um podcast da Vesa TV, uma empresa do Grupo ABC Com, semanalmente, às terças-feiras, às 21h30, os nossos episódios inéditos com reprises ao longo da programação, ao longo de toda a semana. No canal do YouTube da Vesa TV tem uma playlist inteira. Esse aqui é o 61º episódio e todos os outros 60 episódios você acha lá na playlist do YouTube. Mas estamos reformulando também, Luiz, a questão do Spotify, não é isso? Tem uma playlist do Spotify onde a gente vai pegar esses episódios, a gente vai colocando ele nessa playlist, chama o Que Não Fazer em Vendas, a gente adiciona ele lá. Se você quiser também seguir a Vesa TV lá no Spotify, você também vai conseguir ouvir os outros episódios. É isso aí. E não só o nosso episódio, não só os outros programas também. Então tem todos os programas lá, o áudio fica uma maravilha, é Sim. bom demais. Você consegue Fala fazer enquanto tá pertinho, correndo, você consegue fazer enquanto tá lavando uma louça, Verdade. dentro do busão. Então é isso, aproveita esse tempo e vá produzir. É isso aí. E siga o Que Não Fazer em Vendas no Instagram. Sim, abrimos a nossa rede social no Instagram. Então, diariamente, estamos colocando ali recortes dos podcasts realizados no Instagram. Então, o Que Não Fazer em Vendas no Instagram. Mas onde se acha Luiz Schmidt nas redes sociais, Luiz? Olha, é só digitar Luiz Schmidt. Vai aparecer lá no TikTok, vai aparecer no Instagram, vai aparecer no LinkedIn. É fácil, mas o Schmidt é um pouco mais difícil, pessoal. Eu sou Schmidt Então eu sempre falo diferente. SCHIMITD. Então você vai lá, tô lá, tem recorte do nosso programa, tem os recortes do programa que agora a gente tá também fazendo collab com o Que Não Fazer em Vendas. Segue a gente lá também. É isso aí, isso. E você me acha no Hugo Palestrando. Hugo Palestrando no Instagram, Hugo Palestrando no LinkedIn e Hugo Palestrando no TikTok também. Um pouco menos no TikTok, mas nas duas primeiras redes você acha bastante. É lógico, chama a gente para conversar sobre o nosso programa e sobre o seguinte, plano de parcerias e patrocínios. Sim, estamos abertos a patrocínios pontuais ou patrocínios de temporada para o nosso podcast. Você e sua empresa podem trazer sua marca, podem trazer seu conteúdo, podem trazer seus convidados para conversar aqui com a gente sobre vendas, né, Luiz? E eu te faço uma pergunta, Hugo. Sim. Por que uma empresa tem que patrocinar o nosso programa? Por quê? O que ela Luiz? ganha com isso? Conta pra gente, Luiz. Olha só, o marketing de influência, Hugo. É isso aí. Cara, o marketing de influência está sendo uma das grandes apostas, e não só uma aposta, mas uma tendência que está virando realidade das empresas oferecerem, estarem com a gente. Ou seja, a opinião do Hugo, a minha opinião, ela vale muito mais. Muito mais até do que aquele artista que antigamente a gente pagava muito para ele fazer uma propaganda. A gente quer uma coisa mais real. Então, Hugo, posso te falar em primeira mão? Eu fui contratado para fazer um Reels, uma série de Reels. Olha só como sou de influência, né? Só, chique Aí você vai demais. lá olhar achando que eu tenho 100 mil seguidores. Não tenho, não precisa ter.
tá? Então você mesmo com o seu... E outra coisa, a minha empresa não tem uma estratégia de Instagram, né? Por que você não aproveita e patrocina esse episódio, usa os recortes para colocar conteúdo, porque às vezes você não tem a dinâmica de criar um conteúdo, mas aqui você vai ter uma agenda. É isso aí. Então você pode ter uma parte desse programa sendo o seu momento de criação de conteúdo da tua empresa, trazendo um convidado, fazendo um network. Olha que coisa maravilhosa, Hugo. A gente conhece gente aqui, pessoas maravilhosas. Então aproveite esse momento, seja uma empresa que vai estar conosco aqui patrocinando esse programa. É isso aí, é isso aí. Sem mais delongas. Agora sim. Agora vamos lá. Olha Vamos só, ao que interessa. É muito fácil romantizar a carreira da mulher em vendas. É muito fácil romantizar, né? E é mais fácil ainda romantizar a carreira da mulher mãe em vendas. Nesse mês, que é o mês das mães, a gente está trazendo aqui convidadas para falar para a gente sobre isso, sobre o desromantizar esse processo todo e entender, na realidade, como se desenvolvem essas carreiras e, mais que isso, como todas as pessoas em torno dessas mães precisam lidar com esse assunto, com essa carreira, com essa mãe, com essa mulher, com todos os seus desafios. Essa aqui, olha só, ela está em vendas há muitos anos, certo? Assim, ó, olha só, primeiro, opa, até me emocionei aqui, ó. Essa nossa convidada, ela viu que em vendas a possibilidade não somente de uma construção de uma carreira, mas de uma construção de vida. Ela é mãe de 3 meninas de 21, 16 e 9 anos. Adorei os espaços, assim, tem desafios para todos os gostos. Ela está há mais de 11 anos em vendas, em diversos cargos em empresas de tecnologia. Está cursando o 10º semestre em psicologia, que é a sua nova paixão, né? E dentro dessa década se desenvolveu ali com diversas ações de vendas, muito contundentes, uma carreira de muitos resultados. É ela, nossa amiga Rose Santos. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Muito prazer e muito obrigada pelo convite. Imagina. Estou muito feliz de estar aqui. A gente que está feliz sabe que Rose foi indicada como uma grande amiga, e é isso que você falou, né? Como o mundo do podcast, ele vai falando assim, preciso de uma pessoa assim, 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 uma grande amiga, super competente no que faz. Fala assim, tem um nome, Rose Santos, para trazer para cá. Obrigado, Rose, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua abertura de vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Para a gente começar, conta um pouco para a gente de Rose Santos na fila do pão. Quem é? A Rose é mãe, filha, irmã, esposa, profissional. É uma pluralidade no singular, né? É uma pluralidade em um ser só. Que eu acho que é o que representa muitas mulheres hoje em dia. Sim. Sim. Essa é a Rose na fila do pão. Muito Alguém bom. que ama se relacionar com as pessoas, construir vínculos. É isso. Que legal, que legal. E aqui a gente já começa a perceber a mistura da vendedora com a psicóloga. Você percebeu? Logo de cara. Olha só, Rose, uma primeira questão, né? A gente sabe o quanto essa jornada é intensa da construção e principalmente, e você disse, né, a pluralidade feminina. Tem uma frase que eu comecei a falar, inclusive em palestra, eu falo assim, nós homens que queremos nos relacionar decentemente com as mulheres, a gente tem que passar a acreditar em coisas que a gente não sente. Exatamente. Legal? A gente tem que começar a acreditar em coisas que a gente não sente. Conta um pouco pra gente do que foi essa sua jornada, do que você sentia, das necessidades, de onde te trouxeram e como você construiu essa carreira de década já em vendas. Eu queria começar falando que eu sou muito grata. Eu comecei em uma revenda que tem muitos anos de mercado e que eu não sabia nada sobre tecnologia. O que era um mouse com fio, sem fio, um HD interno e externo. Então, essa revenda me deu a oportunidade de entrar e atuar como inside. E foi me ensinando tudo, até me acompanhando em reuniões, ensinando muitas vezes quando saio de reunião, olha, Rose, isso não é adequado falar. Eu lembro eu sou muito falante, então eu lembro de que um diretor virou para mim, olha, numa próxima reunião a gente escuta mais, e isso foi me moldando, foi me construindo, né? E eu sou muito grata, não só pela oportunidade que eles me deram de aprender sobre algo novo, construir uma carreira, né? Que foi aí que começou. Mas também porque isso foi libertador, né? Eu vivi um casamento que não era bom, eu era muito dependente financeiramente. E ele usava isso contra mim, né? Em diversas situações, então me trazia muito sofrimento psíquico. E quando eu consegui me estabelecer nessa revenda,
com 6 meses, eu vi que ali dava para ganhar comissão. Olha só. Dava para ganhar dinheiro. Aí eu falei, poxa, é aqui que eu vou construir a minha carreira. E aí, com 6 meses de empresa, eu pedi o divórcio. Olha. E desde então, eu nunca mais fui dependente de ninguém. Tenho a minha independência financeira. Sou eu quem sou a mulher da casa. Sou casada novamente, mas dentro de uma nova estrutura, né? Eu decidi morar em casas separadas, porque minhas filhas são adultas já, né? Tenho 2 adultas, 2 jovens e uma criança, e eu não queria que a privacidade delas fosse tirada. Então, sou eu quem custeio toda essa casa, e eu tenho muito orgulho disso. E foi a tecnologia quem contribuiu para que hoje eu tivesse essa independência financeira e liberdade de decisão. Né? Então, o ponto foi aproveitar a chance que essa revenda me deu. Sou muito grata por terem me dado essa oportunidade. E depois que eu entrei como Inside, fui passando ali pelos distribuidores, aí vai indo, você vai somando, né, os aprendizados e crescendo profissionalmente. Excelente. O Luiz tem uma fala que eu adoro, e a primeira vez que ele falou isso foi num aulão, se eu não me engano, que a gente fez assim na minha cabeça, que a gente fala muito de funil de vendas, né? Mas o Luiz fala sobre funil dos sonhos. Sim. Né, sim, Luiz? Sim. Não faz muito sentido essa questão da Rose, né? Faz, e eu quero começar dizendo, Rose, o meu slogan de vida e de trabalho é vender transforma vidas. E por quê? Porque transformou a minha e transformou a sua. Exatamente. A liberdade que isso dá para todas as pessoas, mas também, muito principalmente até para as mulheres, é muito importante para ela tomar uma decisão. Sim. Tomar um sonho, ou seja, adquirir aquele sonho como verdade. E quando eu falo de funil dos sonhos, é justamente isso. Muitas vezes é dar a possibilidade de sonhar. Exatamente. E não quer dizer que você não vai sentir medo. Sim. Eu senti medo e por muitas vezes quase me paralisou. Né? E aí, quais são as estratégias que você vai usar para continuar seguindo em frente, né? Eu diria que os vínculos que foram construindo foi o que me fortaleceu na jornada. Outras mulheres, né? Sim. Isso que eu, quais foram as principais decisões que você... Hoje, olhando esses 10 anos, mais de 10 anos, quais foram as principais decisões ou os principais momentos assim, fundamentais que permitiram essa tua jornada? Primeiro, não querer continuar onde eu estava, né? A minha posição de vida. Porque... era bem violento, não fisicamente, né? Mas psicologicamente, onde eu estava era muito, muito agressivo. Não para mim, somente para mim, mas para minhas filhas que assistiam, né? Não era com elas, mas assistiam. Então, querer sair daquele lugar, eu acho que é o principal ponto de partida, né? Não quero mais estar submetida a essa vivência, né? Eu estou infeliz. O que eu vou fazer para mudar? E aí eu trabalhava como auxiliar administrativo em um lugar e saí, né? Quando eu fiquei grávida, fiquei um tempo sem trabalhar. E aí uma colega que estava nessa revenda me indicou, fui para lá sem experiência nenhuma em vendas. E muitas vezes me trancava numa salinha para fazer ativo e pensava, meu Deus, eu não vou dar conta, né, disso. Porque você tem que ficar ali de 10 telefonemas que você fazia na época para construir uma carteira, né? Você está chegando, enfim. Abrir né? Mato no facão mesmo, né? É isso, Não destrinchar no facão mesmo para trilhar o seu caminho ali. E de 10, era gentil e olhe lá, isso, né? Então, então, muitas vezes o medo me paralisava. Eu sozinha, na época, com 2 filhas, né? Sempre coloquei como objetivo nunca tirá-la da escola particular. Como que eu vou manter isso? Mas o aluguel. E eu falava, o tempo todo permeada pela dúvida. Será que eu tomei a decisão certa de sair dessa relação? Será que eu vou dar conta financeiramente? Sim. Mas aí, no ano seguinte a essa minha decisão, eu bati meta todos os meses. Olha que legal. Todos os meses. E ali, cada meta que eu batia era um positivo. Não, você tomou a decisão certa. É isso aí. E você vai continuando trilhando, né? Essa revenda tinha uma cadência de toda sexta ter um treinamento, que é onde era um grande momento de aprendizado. E sempre com viés muito comercial. Eu não sou nada técnica. Né? Então, esse viés muito comercial.
Eu acho que um dos meus talentos é ser boas com pessoas, porque mas isso é genuíno. Eu gosto de estar com pessoas. Sim. Né? Eu gosto de ser útil. Né? Então, acho que tudo isso, que também é da minha personalidade, corroborou para um crescimento profissional ali, sem ser pensado, só foi construindo através do dia a dia, de alianças que você vai fazendo. Se uma questão, então, é tomar a decisão de sair do lugar onde você estava, porque a gente brinca com a história, né? Com a história do sapo na água quente, né? Isso. Aquela velha história do sapo na água quente, né? E para quem não sabe, a história do sapo na água quente é muito rápida, assim. Pegaram uma panela de água quente, ó que maldade, né? Que maldade, judiação fazer isso. E jogaram um sapo dentro. O sapo pulou na hora, lógico, a água estava quente. Aí um outro experimento, pegaram uma outra panela com água fria, colocaram o sapo com a água ainda fria e botaram o fogo bem pequenininho nessa água. O sapo morreu cozido. Que foi esquentando aos poucos, ele foi se habituando aos poucos e não percebeu e morreu cozido. A gente morre cozido, né? É isso. A gente morre muito cozido. Né? A gente vai se acostumando com o sofrimento. A gente fica paralisada. Exatamente. É isso que acontece, né? Mas se eu puder resumir, por favor, em 3 pontos, o que você falou, acho que foram 3 pontos importantes. Primeiro é a autoconsciência. Isso. Exatamente. Autoconsciência é entender que aonde eu estou não está legal. É isso. Depois é a inquietação. Exatamente. Então, eu tive autoconsciência, mas também tive a ação de mudar. E o terceiro é a noção de servidão. Em vendas, eu acho que esses 3 pontos são muito bons. Quando a gente traz isso para alguém que quer ter bons resultados em vendas, ele primeiro tem que ter uma autoconsciência para dizer assim, legal, quem sou eu? Bom, eu consigo dar conta nisso ou não, eu vou seguir. Se eu não conseguir, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Daí aí é a inquietação, aí entra né? a inquietação de falar assim, peraí, eu não sou bom nisso, mas peraí, ele é. Então eu vou olhar para ele e vou ver como é que ele faz. Colo nele. E vamos copiando aqui, até a gente se construindo, imprimindo a nossa identidade. Mas um ponto que você falou que é fundamental eu não sou técnica, mas eu gosto de pessoas. Então, bom, como fazer amigo influenciar pessoas, já dizia isso, né? O interesse genuíno pela pessoa é algo que desperta nela uma conexão contigo. Exatamente. E o pensamento de servir é algo que faz com que você vendedor, seja você técnico ou não, você é alguém que vai ajudar a outra pessoa. E esse processo de ajuda faz com que ele se interesse por você. Primeiro ele compra você, depois compra o produto. Exatamente. Muito bom. E aí, um pouco antes da gente começar aqui, a gente estava falando, né, que histórias como a tua são mais comuns do que a gente imagina, né? E sofridas, né? Muito. Silenciosamente sofridas. Muito. A gente teve aqui alguns programas atrás a Paula Olaf. Putz, eu ia falar nela. Né? Paula Olaf, incrível, da fábrica de SDRs. Ela tem um projeto que ela dá aulas gratuitas para mulheres. Eu achei fantástico isso. Te contei essa, né? Aulas gratuitas para SDRs, para formar mulheres como SDRs, né? Prospectador de vendas e tudo mais. E ela tem histórias incríveis e ela traz com muita clareza que histórias como essa são mais comuns do que a gente imagina. Quero muito conhecê-la. Vamos Faça fazer essa isso. Ponte. Vamos fazer essa ponte. Ser útil aí para essas mulheres de alguma forma, acho que a psicologia pode somar. Muito, mas muito, porque muitas delas, e o que ela comenta bastante, é que tem capacidade técnica, tem capacidade intelectual, mas comportamentalmente estão destruídas. Exatamente. E aí isso trava todas elas. Partindo desse ponto, vamos olhar para 10 anos para frente, como a gente percebe mundo, mercado, economia, possibilidades hoje. Quais vocês acham que são as habilidades, as características, mais que características, as habilidades mesmo, que uma mulher precisa desenvolver para se pôr de pé numa carreira de vendas, numa carreira como você fez? Para mim, tudo se resume a comportamento. Eu vou fazer um breve resumo de um pedacinho da minha vida e de uma experiência recente que eu tive no ano passado, que vai, no final, vai fazer uma ligação com o comportamento. Eu vim de um lar disfuncional, né? Mas que hoje eu entendo perfeitamente que meus pais fizeram o que deram conta no momento. Mas por muito tempo, não. Eu os culpava por tudo, né? Então, quando eu consegui, através de
autoconhecimento, que envolve comportamento. Eu comecei a buscar autoconhecimento. Eu não me conformava de permanecer num lugar de infelicidade. O que eu vou fazer para mudar isso? Então, eu consumia livros, eu consumia vídeos, o que eu podia consumir sobre autoconhecimento, como que eu posso ser melhor. Hoje, melhor do que ontem, e assim sucessivamente. E aí, busquei terapia, mesmo com poucos recursos. Muitas vezes tem universidades, tem uma série de canais que a gente pode buscar esses recursos. E todos nós temos uma história regressa, né? Então, a forma como eu me via não era o que eu era como identidade, como pessoa, mas era o que eu pensava de mim. Então, eu tive que buscar autoconhecimento para mudar as minhas crenças. Né? Eu não sou isso, essa não é a minha história. Eu sou resultado de uma série de atividades que foram ali sendo construídas e me fizeram pensar que era isso que eu tinha que ser. Mas não, né? Eu lembro que eu fui traída uma vez, voltei para casa da minha mãe falou, não, você tem que voltar para sua casa, você é casada. Mas por quê? Né? Porque ela acreditava que aquilo era o certo. Então, na minha cabeça, por muito tempo, era isso. Eu tenho que aguentar esse casamento, eu tenho que aguentar isso, porque é assim que minha mãe foi ensinada e é assim que eu fui ensinada. Então, quando você vai buscar se conhecer, você começa a colocar limites. Opa, não, eu tenho 30 anos, por que eu tenho que ficar suportando isso? Sim, né? Me submetendo a isso, né? E aí vai começando a mudar algumas chavinhas na sua cabeça. Então, o autoconhecimento é um deles. Uma experiência que eu passei o ano passado, que foi maravilhosa, eu fiz estágio na Delegacia da Mulher aqui em Santo André. Olha só! Foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi fantástico. E se eu pudesse, é que eu não cabe na minha agenda, né? Porque é durante a semana, enfim. Eu trabalharia de graça lá. Sabe quando te conquista dessa forma? Porque ali eu vi mulheres chegando destruídas, como eu fui por muito tempo, em que nós acolhíamos, né, os estudantes de psicologia, e eu sabia que, por mais que a minha conversa com ela naquele momento não fosse transformar a vida dela toda, podia ser um elemento, uma pitada. E muitas vezes elas saíam de lá completamente diferentes de como elas chegavam. E eu sabia, e é isso que a psicologia faz, né? Ela é um movimento por mais que não seja agora, mas é uma construção de pensamento, de questionamentos, né? De que elas não precisam estar naquele lugar. Então, por isso que eu acho que se resume a comportamento, né? Autoconhecimento, aliadas. Muitas amigas me ajudaram nessa jornada, na decisão de divórcio, por exemplo. Ou quando eu não me achava competente o suficiente. Eu trabalhei na Arrow, uma grande distribuidora que saiu do Brasil na pandemia. E eu lembro que os diretores e gerentes gostavam muito da forma que eu atendia. E eles ficavam, por favor, atende esse cliente, deixa eu colocar esse cliente na sua carteira, né? E eu não acreditava em mim, no meu trabalho, né? Então, 2 elementos importantes. Quando eu mudei de uma BU, de uma unidade de negócio para outra, uma gestora mulher olhou para mim e falou, você é sênior, você não é júnior. Olha só. Eu não vou... ela foi no RH e ela só veio me contar depois que ela conseguiu, e eu lembro que ela conseguiu o dobro de salário. E na época que ela me contou, ela falou assim, Rose, você vai passar a ganhar X. Eu não entendi, eu achei que ela tivesse dito errado. Porque era muito assim, sabe? Então foi uma outra mulher que olhou para mim. Né, que olhou para mim e falou assim, não, ela é mais do que ela está sendo desvalorizada aqui. E eu já tinha pedido um aumento para um homem na época, que era meu gestor, e eu não era formada, eu não consigo te pagar mais porque você não tem uma faculdade, então ele não me analisava por aquilo que eu prestava de serviço, né? Só por formalidades, né? E essa mulher olhou para mim. Então, aí eu falava, inconscientemente, porque eu tinha muito medo de ser arrogante. Então, inconscientemente, eu acho que mas eu não admitia para eu mesma. Eu acho que eu sou boa no que eu faço.
Né? E aí nessa mesma empresa, eu criei um vínculo muito forte com 6 amigas. Nós temos um grupo onde nós nos apoiamos em alegrias e tristezas. Que legal. É sensacional. Então, não é uma habilidade, né? Eu acho que não é algo que você desenvolve, mas é selecionar quem que você pode contar na sua jornada. Rede de apoio. Né? Qual é a sua rede de apoio? Né, que é tão importante não só nos afazeres do dia a dia, mas emocionalmente. Essas minhas amigas, elas me apoiavam nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, ou quando eu ia tomar uma decisão errada, você não vai fazer isso. Que demais. Você não vai. Você olha para quando eu me separei a segunda vez, uma amiga, Helena, muito especial, ela falou: vamos almoçar. Me fala quais foram os motivos que eu fiquei muito triste com a separação. E eu me sentia derrotada pela segunda vez, né? E ela me fala os motivos. E ela foi anotando. Ela, toda vez que você quis pensar em voltar para a vida infeliz que você estava, você vai falar comigo e eu vou te ditar essa lista. Legal, legal. Então, assim, essa rede de apoio, né? De você ter com quem contar. Mulher não é inimiga de mulher. Repete para mim, por favor. Mulher não é inimiga de mulher. Maravilha. Nós somos aliadas, né? Levanta a mão para outra mulher, nunca põe o pé para ela tropeçar. E eu encontrei muitas mulheres fantásticas que me deram a mão para levantar. Essas 6 amigas, quando eu não olhava para mim com o valor, que elas, com o olhar delas, elas falavam: acorda, você é boa, todo mundo te procura para que você atenda os parceiros. Né? O diretor, que era o Ronaldo na época, ele passou pela Officer, enfim, era um grande diretor, um diretor muito humano. Ele pedia para eu atender, sabe? E elas falavam, elas esfregavam na minha cara o tempo todo. Né? E quando a Arrow estava para fechar, eu estava como account manager, gerente de algumas contas específicas. Essa minha amiga Helena também estava na Cinix, uma grande distribuidora que todo mundo conhece. E ela: Rose, vai abrir uma vaga de GP aqui, eu quero te indicar. Eu enrolava para mandar o currículo, porque eu achava que eu não estava à altura. Não estava pronta. Aí, sabe o que ela fez? Ela falou: me manda o seu currículo do jeito que tá. Aí eu mandei, ela refez o currículo e mandou pro chefe dela. Passei por todo o processo, eles me contrataram. 1 ano depois, eu ganhei o prêmio como melhor GP da América Latina do fabricante que eu representava. Olha isso. Então, ter pessoas que muitas vezes vão te sinalizar: olha, você não está olhando com carinho para si mesmo. Quem são essas pessoas? Elas precisam ser selecionadas e valorizadas na sua vida. É sobre isso. Porque pessoas para nos apontar tem um monte, mas quem que é aquela pessoa que eu confio, que vai olhar para mim, para as minhas falhas, para onde eu brilho também, e vai me sinalizar: olha, aqui você está falhando. Não vai por esse caminho. Porque amigo não é só quem passa a mão na tua cabeça. Não é. Imagina, essas minhas amigas, elas falam: para de ser louca. Não vai fazer isso, né? Ótimo. E eu não me olhava como a profissional boa, como elas me olhavam, como a Helena olhou para mim. E ela é uma pessoa fantástica que eu mantenho na minha vida até hoje. Né? E a gente faz muitas coisas juntos, temos um encontro mensal ali para falar de problemas, de filhos, para dar risada. Então é isso. As habilidades, eu acho que é comportamento, autoconhecimento, onde eu posso chegar e quais são os passos que eu vou trilhar para isso. Quem são os aliados que eu posso contar para me fortalecer nessa jornada. E todo mundo tem capacidade. Nem sempre você vai conseguir chegar de um ponto até outro de forma rápida. Não. Mas quais são os pequenos passos que eu vou dar? Agora eu sou Inside Sales, o próximo eu quero ser a M. O que eu vou fazer para ser uma M? Né? O que eu vou fazer para estar naquele outro distribuidor? Chegamos em uma... Não tem sopa de letrinha, mas tem palavrinhas diferentes, hein? Olha só. Você que... alguns dos termos que ela falou talvez não seja, né, normal para você, mas inside, aquela venda interna, certo? Que é o inside sales, aquela pessoa que está dentro fazendo vendas internas e aí fazendo muitas vezes a gestão de uma carteira externa, né? E aí quando ela fala de AM, é o account manager. Tem algumas contas que são principais para aquela empresa e aí tem alguém que gerencia contas principais. Legal? Um ponto importante. Quando você falou assim, olha, tinha um diretor muito humano. A gente ainda vive uma questão de muitas pessoas que estão nos pontos de decisão brasileiros, principalmente, são homens. Sim. Então, aqui vai um recado, né? Você, gestor, diretor, dono,
Você tem que ser mais humano, mais sensível com as dificuldades das pessoas que estão abaixo, principalmente essas pessoas que são mulheres, que são mães. Então você tem que ter essa humanização dessa relação, e nós falamos de humanização aqui, certo? Muito. Então vai esse recado para você. Primeiro, elas estão em maior quantidade. Então você vai ter que lidar com elas em algum momento. Exatamente. Então já que é para você fazer, vai estudar, vai se conhecer, vai fazer terapia. Elas estão fazendo isso, faz você também, por favor. Não grita com as pessoas na reunião, não fala com elas, não desdenha da dificuldade delas, porque a sua dificuldadezinha de chegar lá e a televisão não tá ligada e você ficar esbravejando, a dela, meu querido, é muito diferente, ela vai falar aqui. Então, seja você mais humano, porque você pode estar, através da sua humanidade, da forma como você coloca essa relação, você faz uma pessoa ganhar prêmios internacionais. Você faz a sua empresa também ser reconhecida. Então, veja, não é só uma questão de, que vai ser bonzinho. Não, também é uma questão de você colocar uma pessoa e ela ser um ponto fundamental para a tua empresa. Então, pensa nisso, seja mais humano, por favor. Beleza? O que nos traz para uma questão aqui bem interessante que é... Existem empresas que têm cultura organizacional, e cultura organizacional é aquele negócio, cultura organizacional, né? Um negócio meio, que é isso? É muito engraçado que assim, eu tô talvez no mercado corporativo de forma mais intensa, aí já vai denunciar, né? Há uns 25 anos. 25, eu tenho uma turma de amigos que de vez em quando se reúne lá, gente que começou, nossa, quase 30 já, porque a gente era de 96, que a gente começou junto, a trabalhar junto e tal. E já se falava sobre gestão da cultura organizacional, como um bicho de 7 cabeças que ninguém entendia. 30 anos depois, eu percebo que muitas empresas continuam olhando para a cultura organizacional sem saber se esse negócio é de comer com farinha ou se é de comer com queijo. Né? Ninguém sabe. Na sua opinião, Rosi, quais são as empresas, ou como é a cultura organizacional, como é o clima e gestão e liderança de uma empresa que está preparada para dar essa oportunidade para a mãe, mulher, né, que está preparada para alicerçar o caminho de uma mãe profissional de vendas? Quais são as principais características positivas? Porque negativo a gente precisaria de 2, 3 programas para falar, né? Quais são as características positivas de empresas que estão preparadas para acolher e dar essa oportunidade para mãe e mulher? Eu acho que independente dessa empresa ter um profissional, porque hoje em dia muitas empresas têm uma pessoa da psicologia no RH, né? Que é voltada para o organizacional. É sempre para o bem-estar geral do funcionário. Mas eu acho que independente de ser um psicólogo ou não, a escuta ativa e generosa. Cada um de nós temos uma história, né? E às vezes é só ouvir silenciosamente a demanda daquele funcionário, daquela funcionária, para entender as suas dores e ver como que a empresa faz parte da vida, entender isso, da vida daquela pessoa, daquele ser humano, e como a empresa pode apoiar. Quando eu estava na Arrow também, a minha filha de 3 anos foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Então aí eu me torno uma mãe atípica. E a empresa me deu ali alguns dias de folga para eu me adaptar àquele ambiente novo, né, que estava aparecendo para mim. Um diagnóstico, uma doença incurável e que requer diversos manejos para o dia a dia da minha filha de 3 anos, que passa a ser insulino-dependente, mais de 8 injeções por dia. Então, a empresa me deu alguns dias. E eu precisava daquilo para estar entregue e para estar bem quando eu retornasse. Né? Fiz todos os movimentos que eu precisava. Eu lembro que na festa das crianças do ano seguinte, me chamaram no RH para saber o que eles poderiam comprar para a Elo. Para que ela também tivesse a sua alimentação ali direcionada para suas necessidades. Porque ela também descobriu que era celíaca. Nós descobrimos também que ela era celíaca. E eles me chamaram, me mostraram uma lista. Então, é um olhar humanizado. É claro que vai ter funcionários que vão valorizar isso e funcionários que não vão. Mas na dúvida, ame. Na dúvida, acolhe. É isso. Né? Eu acho que é isso. A gente sabe que cultura, ainda nessa questão da cultura organizacional, tem coisas que estão ali só escritas naquele quadrinho bonito na parede. Sim, no 0800, né? Vários quadros. Olha, se tiver algum
assédio, ligue no 0800 e a gente sabe que não funciona. Não é? Tem coisas que estão tão ali no quadrinho e que não acontecem no dia a dia. Sabe que uma vez eu dividi palco com uma palestrante incrível e uma profissional trans, né? E eu perguntei para ela, e aí assim, eu tava na plateia, ela no palco, falou, agora você aguenta, né? Agora sou eu que faço as perguntas. O que diferencia empresas que efetivamente implantam programas de diversidade, que era o tema da palestra dela, e empresas que... ela falou intencionalidade. A gente tem que entender o que é intencionalidade nas empresas. O que efetivamente diredonas e diredonos, né, altos executivos estão fazendo esforço para ser implantado, para passar a fazer parte daquela cultura da empresa, e o que na verdade é só bonito, fachada, é só bonito, escrito em algum lugar, né? Você percebe isso também nessa questão, o quanto a intencionalidade, e aí a pergunta é, né, o quanto a intencionalidade ela vem de forma genuína e pelo CNPJ, né, ou vem pelo CPF? Entendeu? O quanto essa intencionalidade é uma questão da cultura que se escreve ou da humanidade das pessoas que estão nos... Eu acho que isso é nítido no dia a dia. É das pessoas que estão nos cargos, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que vem de cima para baixo. Se quem está lá em cima realmente é humano, isso vai ser pulverizado para quem está embaixo. Se a intenção é verdadeira, isso vai ser pulverizado. Agora, se é só de fachada, também vai ser... Então... Também vai ser pulverizado dessa forma. Vem naquele comentário, né? Estamos lá na reunião, aí fala assim, puta, o pessoal da RH chamou pra essa palhaçada de coisa. Pessoal, faz o seguinte, quem tá mais tranquilo aí, vai lá pra cumprir tabela, senão o pessoal da RH vai ficar me enchendo o saco aqui. Cara, peraí, isso é uma... Você é criança, tá na obrigação da empresa e fala, gente, hora do recreio. Pô, se liga. Se a coisa tá acontecendo ali é porque tem realmente um problema a ser tratado. Exatamente. Vou citar um exemplo que tem nada a ver com isso, LGPD. Agora vem com essa historinha de LGPD. Agora você tá tomando processo, queridão. Agora já não é mais aquela brincadeira. Exatamente. Né? Tá tomando processo. Antigamente... Tudo que hoje é uma obrigação e você está tomando processo, em algum momento foi uma discussão dessa que você não entrou. Que você não entrou. Exato. Qual a postura que eu vou ter? É isso. É nas entrelinhas que a gente aprende. É sempre, gente, sempre, seja na nossa vida pessoal ou corporativa, é uma construção. É isso aí. Né? É o que você pegou aqui de informação, que vai somar com o que você pegou ali de informação, o que vai se juntar com os meus valores e crenças, o que eu vou fazer com tudo isso que chega para mim. Né? E muitas vezes, quando a gente não elabora, você perde a oportunidade de crescer, de ofertar algo melhor. Como pessoa, como profissional, em qualquer área. Então, quando você... E quando é ao contrário, também. Sim. Né? Quando o RH... não, para só cumprir protocolo, vamos fazer isso. Acontece muito. Você tem um corpo também de funcionários que não vai ser eficiente, porque a troca não é sincera. Indo numa linha de construção de raciocínio aqui, falamos da empresa, falamos da cultura. Eu ia puxar uma dessa. Mas eu quero começar com uma primeira pergunta bem provocante. Em algum momento você já teve que decidir entre ficar com as suas filhas ou trabalhar? Sim. Como foi isso para você e qual era o contexto? Em vários. Quando eu me divorciei pela primeira vez, por 4 meses o pai das meninas não apareceu, né? E eu não podia faltar no trabalho, porque às vezes você tem uma agenda, principalmente no nosso mundo, uma agenda externa, né? E a minha filha pegou... É conhecido como sapinho, sabe? Quente, a boca de... E ela tinha 1 aninho e pouco, e ela estava muito mal. E eu não tinha com quem deixar, e eu tinha que atender uma agenda, e eu fiquei assim... O que eu faço agora, né? Ela tá mal, não posso mandar para a escola, porque isso passa, se eu faltar no trabalho, processos que precisam da minha cara ali, e aí a rede de apoio entra, né? Eu tive 2 vizinhas sensacionais nesse processo. Mas fui trabalhar com o coração ali despedaçado, e várias vezes isso aconteceu na minha jornada, né? Esse exemplo só foi uma delas. Né? E sempre a primeira opção é que a mãe falte, não o pai.
É sempre a mãe a primeira opção. Assim, poucas vezes eu me vi na vida com os meus parceiros falando assim, não, pode ir trabalhar que eu consigo ficar. Né? Porque o patriarcado faz com que a cultura, né, e o patriarcado faz com que as mulheres pensam, não, mas ele é o provedor. Né? Eu acho que isso vem sido desconstruído ultimamente, desmistificado ultimamente. Mas isso há tantos anos atrás, mais de 14 anos atrás, era muito enraizado, né? E muitas vezes eu me vi tendo que... Muitas vezes eu saí de empregos antes de entrar no ramo de tecnologia, que eu trabalhei em outros lugares como assistente comercial, como auxiliar comercial. Eu saí quando eu engravidei e não tinha com quem deixar, eu pedi as contas para poder ficar ali nos primeiros anos. E aí foi quando a minha vida profissional não evoluiu e a dele sim. Né? Hoje, só deixando claro, ele é um excelente pai, um excelente ex-marido, nós nos relacionamos super bem. Mas era o que ele dava conta na época. Que eu sei que ele se arrepende, né? Ele já me pediu perdão por isso, não tinha maturidade, a gente se dá super bem. Mas era o que ele dava conta na época, era o que ele foi ensinado também, né? Dentro da estrutura familiar. Você vê que homens curados não ferem mulheres. Exatamente. Exatamente sobre isso. Hoje ele é casado, tem uma esposa maravilhosa, que nós temos muito contato. Olha que legal. Né? E eu falo sempre com a esposa dele, é um canal aberto para poder falar de problemas com as minhas filhas. Eu tive uma filha que o ano passado tentou suicídio, então ela foi muito importante para mim, para falarmos sobre, olha, a Lili não tá bem hoje, ela tá indo para aí, então, sabe? Eu me dou super bem. Mas é isso, homens curados também, porque muitos também são machucados nas suas histórias, né? E homens curados conseguem fazer diferente, né? Por isso que eu sempre falo que o autoconhecimento é muito importante para homens e mulheres. Vamos chegar em um primeiro Passar uma régua. Passar uma régua aqui, Beleza. que a gente falou de coisas absurdamente importantes. Tem uma pergunta que eu preciso te fazer que vai conectar com tudo isso. Falamos aqui sobre inquietação, certo? Não aguento mais estar na posição onde eu estou, então eu preciso fazer algo diferente do que eu estou fazendo para poder mudar de situação, certo? Falamos dessa primeira inquietação. Falamos de autoconhecimento, legal? Então assim, eu preciso saber qual é o meu poder, quais são os meus potenciais, eu preciso saber quais são as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Os meus limites, legal? Porque para eu entender para que lado eu posso começar a tocar o processo todo. Falamos sobre criar rede de apoio e proteção genuínas. Exatamente. Pessoas que prezam por mim e eu prezo por elas, né? Porque eu falo, relacionamento é uma via de mão dupla, né? Se eu não tenho nenhuma rede de apoio e percebo que eu não consigo construir uma rede de apoio, eu também tenho que... o que eu também deixei de fazer de me conectar com pessoas que seriam importantes, dar abertura para pessoas que seriam importantes na minha vida. Então, rede de apoio me permite essa inquietação mais o meu autoconhecimento, conseguir dar um salto de fé em alguma direção, porque eu tenho uma rede de apoio. Exatamente. Né? Falamos aqui sobre pessoas nas empresas. Né? Sobre pessoas nas empresas. Como a gente pode, mesmo quando a cultura organizacional não é tão boa, encontrar com pessoas dentro da empresa que facilitam a nossa jornada, que nos dão condição para uma condução. Mas também é o seguinte, né? Quando a cultura organizacional da empresa, ou seja, quando todos os CPFs ou a maioria dos CPFs depõem contra uma possibilidade de você avançar, trocar de trabalho também é libertador. Né? Trocar de trabalho para a gente não ser o sapo na água quente. Sim. Legal? Então, talvez aqui a gente tenha um grande resumo dos nossos primeiros 40 minutos e de novo, né? Para essa mãe que está ouvindo a gente, se essa mensagem chegar até você, entender que é possível essa jornada. Certo? Que é possível esse salto. Faz sentido? Faz. É possível, nem que seja pequeninos passos.
pequeninos passos não precisam ser largos. O que eu vou fazer hoje para ser diferente amanhã? O que eu consigo fazer hoje? E muitas vezes é tentar só mudar algo em você. Poxa, eu tenho dificuldade de falar com as pessoas. A minha forma de falar está sendo mal interpretada. Como que eu posso fazer para ter uma comunicação mais adequada? O que eu vou buscar para me comunicar de uma forma mais assertiva? Você vê que são pequenos passos que pode fazer toda a diferença na construção de uma relação. Você não precisa se tornar expert em um especialista em banco de dados, você não precisa, eu só usei aqui essa expressão, mas isso vai para qualquer área. E eu acho também que é ter aliados e isso precisa entrar muito da humildade, né? De, olha, eu não sei fazer isso. Você me ajuda? Isso é uma forma muito significativa de criar vínculos e alianças. Né? Porque você se coloca num lugar de um ser que não sabe tudo e fala pro outro, poxa, você sabe mais que eu preciso de você aqui. Você me ajuda? Você me ensina? Gente, isso foi para mim sempre foi uma arma, digamos assim, que me ajudou no meu crescimento profissional. Porque eu olhava para pessoas que sabiam mais do que eu e falava, eu não sei fazer isso. Você me ajuda? Você tira meia horinha do seu tempo para me ajudar? Inclusive na empresa que eu estou agora, né? Eu trabalho numa revenda, MD Systems, que o ambiente é excelente, tem sido uma doce surpresa. E essa semana eu virei para um vendedor, lá nós temos uma planilha de jornada do cliente. Eu já ofereci isso, o cliente já está bem... Excelente. Eles são muito estruturados, assim, e quando eles me convidaram para trabalhar lá, vinha muito ao encontro do que eu pensava sobre eles. Eu pensava, quando eu estava no fabricante que eu os atendia, eu pensava, se um dia eu for para uma revenda, eu queria trabalhar na MD, porque eles são muito estruturados, muito humanizados, assim. E aí eles têm essa jornada do cliente. E que eu, por muito tempo, ficar só com um produto, tenho dificuldade ainda em ofertar, os outros produtos, quais são as perguntas-chave para eu entender a necessidade do cliente. E eu virei essa semana para um parceiro meu, um outro gerente de relacionamentos, e falei, William, você me ajuda a entender como você faz a sua jornada do cliente? E ele, opa, é só a gente marcar. Essa semana não conseguimos, vamos marcar para a próxima semana. Mas é sobre isso, William. Hoje eu estou na condição de não saber. E você sabe, você me ajuda. Olha só. Eu quero te fazer uma pergunta. Você até agora está mostrando para a gente que é possível dar resultados, mesmo nessa rotina caótica que é ser mãe. Sim, ser mãe é uma rotina caótica. Eu estava falando sobre isso ontem com uma amiga. Já peguei muito ônibus com criança no colo, um dia de chuva, que a pessoa, guarda-chuva pingando e não levanta do banco. Eu não estou falando para vocês, para quem está me ouvindo, que a jornada foi fácil e linda. Não. Hoje não, hoje está muito mais fácil para mim. Né? Hoje eu tenho uma secretária do lar, hoje eu tenho um carro que me permite ir e vir, mas quando eu me separei pela primeira vez, eu não tinha um carro. E eu, com 2 crianças, subi uma ladeira para levar para a escola de ônibus. Né? Eu não tinha carro, eu deixava as 2 trancadas dentro de casa, ia no mercado e voltava com as sacolas rasgando o braço. Eu não estou falando que é fácil. Não é. Eu fazia tangue de 1 litro para poder dar para os 2 lanches da manhã e da tarde, porque eu não tinha condições de comprar de caixinha, de como era quando eu estava casada com meu marido. Não foi fácil. Mas é possível. E é sobre isso que a gente, tanto eu quanto o Hugo, a gente é simples e a gente gosta de falar com pessoas simples, porque a gente entende que é isso que move a pessoa. Mas o que fazia quando você tinha um dia absurdamente difícil? O que fazia você no dia seguinte acordar e dar resultado? Porque quer queira, quer não, você não foi premiada porque você só era uma boa mãe, mas porque você também deu muito resultado. Mas o que te fazia acordar no dia seguinte e dar resultado? Da onde você tirava essa energia e qual era a tua rotina para isso? Não voltar para onde eu estava. Não voltar. Foi uma decisão. Não voltar de onde eu saí. Então, manter a minha independência financeira e evoluir para sempre ser mais do que eu estava naquele momento. Né? O que eu preciso para ganhar mais?
é vender mais? O que eu preciso para vender mais? É estar nos meus clientes? Eu falo que eu sou vendedora raiz, assim. Eu adoro estar nos clientes. Eu pego o carro, ando quilômetros, vou tomar café com o cliente. E minha relação com os clientes não é só corporativa, é de conhecer sobre a vida deles. Eu me casei em janeiro desse ano. Então, pela terceira vez, porque eu insisto em ser feliz. Eu acredito na felicidade. Eu insisto em ser feliz. Eu falo isso para as minhas filhas. E o meu terceiro marido é um homem fantástico e muito conectado com o meu jeito de ser. A gente dá muita risada juntos, né? E é o que me move. Então, alguns parceiros meus e clientes estavam no meu casamento, porque não é só sobre negócios. Não, absolutamente não. Não é só sobre negócios. Muitos deles me viram chorar quando eu me separei pela segunda vez. Me sustentaram. Isso vai passar. E acho que esse é um pouco da linha da informação que a gente está passando aqui, que é quando você tem o ambiente com mulheres que são mães e outras que não são, cada uma com a sua diversidade, com a sua dificuldade, os assuntos, e eu acho que esse é um ponto, muitas vezes a gente falava no corporativismo, não, os problemas de casa você deixa na sua casa. Não dá, e você que é gestor, você tem que aprender a lidar com esses problemas. A pessoa vai estar ali muitas vezes, você que é gestor, tem 5 mulheres. Elas vão ficar num período igual. Elas vão estar no mesmo período. Vão. Você vai ter que lidar com isso, querido. Aprenda a lidar com isso, a respeitar esse momento. E a lidar com este momento. E outra, vamos colocar que nesse período é o período que você está fechando meta. Queridão, vai estar com estresse. Lide com isso. Aprenda a lidar com isso. Mas eu não sei lidar em casa. O problema é teu, você vai fazer autoconhecimento para você lidar na empresa também. Entenda que é isso. Tô no meio da reunião, já aconteceu comigo. Não foi com uma mulher, mas no meio da reunião um cara recebeu e falou, meu tio acabou de morrer. Cara, para a reunião. Exatamente. Para a reunião, vai embora. Aí bebe água. Você tem que primeiro compadecer com as pessoas que estão com você, que são seres humanos. Seja um humano que toque outro ser humano. É sobre isso. Ter sensibilidade não é um mínima, profissional, né? que toca outro profissional. Temos uma vida, temos pessoas importantes atrás de nós, né? E aí tem um pensamento que é uma falácia. É achar que quanto mais humano eu sou, menos resultado as pessoas darão. E não é isso, cara. Não é. Você está mostrando que é exatamente o contrário disso. Não é isso. Legal. Na MD Systems, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para os clientes principais para me apresentar. E eu prefiro visita presencial para isso. Mas esse cliente estava no Chile e eu precisei fazer online. E a gente falou 1 hora, nada sobre negócios. Ótimo. Ele falou sobre a vida dele, sobre o processo de adoção que ele está passando, o que gerou uma grande admiração e eu ouvir, né, aquela história. Aí esse fim de semana eu estava falando com outra pessoa sobre adoção, lembrei dele, e aí na segunda eu falei assim, eu falei de você com muito orgulho esse fim de semana, porque um colega vai entrar no processo de adoção. Você vê que não é só sobre negócios? E que isso facilita o negócio? Né? Mas não é na intenção de facilitar, é porque é genuíno essa troca, né? De você se interessar pelo outro, seja no contexto cliente ou patrão e seu funcionário, enfim, seja qual for. Ai, Hugo, tinha que ter 4 horas de programa. Não, que tem uma pergunta aqui que eu tô na dúvida se eu faço, porque ela mereceria. Eu acho que a gente vai se encontrar mais uma vez, porque tem algumas coisas que a gente precisa falar. Vai ser um prazer. Então eu queria só te perguntar o seguinte, dentro de primeiro assim, né? Tem uma frase que eu tenho dito bastante, que é: a vida não se explica em curto espaço de tempo, né? Para você que está assistindo a gente, você está dentro do problema, né? De novo, vai ser um programa dedicado a mães que querem fazer na carreira de vendas a sua construção de vida. Legal? Esse é o tema do nosso programa, no final das contas. Para você que está há 14 anos atrás, né, uma Rose há 14 anos, você está dentro do problema, está muito difícil para você. Muito difícil para você. Mas a vida não se explica em curto espaço de tempo. Exatamente. Legal? Porque aí, dona Rose, chega a essa altura do campeonato e está terminando de fazer uma faculdade de psicologia. Eu sei que a gente não tem muito tempo para abordar isso, mas como é que a psicologia entrou na tua vida e o que você espera dela para o teu futuro? A psicologia, ela entrou nesse processo de autoconhecimento que resultou na transformação da Rose. Quem era a Rose quando começou aos 30 anos, há 14 anos atrás, nessa carreira comercial, e foi a psicologia que foi me norteando quais são os meus limites agora, o que eu aceito, o que eu não aceito, né? Então, fazer terapia
foi quem permeou o solo para eu crescer. Então foi por isso que eu resolvi fazer psicologia pensando num futuro médio, longo prazo, porque eu amo fazer o que eu faço hoje. Só que é uma profissão que é pesada. Cobrança o tempo. Você se cobra. Você não, porque se você não está dando resultado, você sabe que não vai dar, né, nem para se manter, né, dentro da profissão, nem financeiramente. Então você se cobra o tempo todo. Você quer ser melhor do que você mesmo no mês passado. Né? Você quer ser melhor do que o colega do lado, no sentido de... Porque tem uma campanha rolando, não de que você é melhor do que ele. Mas tem uma campanha, eu quero ganhar essa campanha. Então, o tempo todo você está numa corrida. Né? E você faz cálculos, e você faz projetos, e você desenha qual a melhor estratégia para eu apresentar para esse cliente, de que forma que eu vou elaborar isso. Né? Então, o tempo todo você está ali correndo mesmo. Então, pensando nisso, eu fui... O que eu quero ser aos 50, aos 55 anos? Eu vou dar conta disso? De continuar continuar nesse ritmo louco que a gente vive, né, nessa adrenalina de vendas. E eu fui pensando nisso, que eu falei, o que eu vou fazer para quando eu for envelhecendo? Né? Aí eu pensei, eu vou fazer psicologia, eu quero clinicar, quero fazer um trabalho voltado para mulheres. Perfeito, né? Perfeito. Quero fazer algum trabalho voluntário para devolver para a sociedade aquilo que eu recebi. E aí, foi aí que eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, que me encantou. Estou no 10º semestre, quase enlouquecendo também. Que são estágios, relatórios, enfim. Mas eu sou apaixonada pela psicologia, porque ela me salvou. E eu vejo, eu testemunho ela salvar muitas vidas diariamente. Na delegacia, eu vi isso, assim, de uma forma muito profunda, muito latente. Né? E pensando na minha velhice e no que eu gosto de ser para as pessoas, eu fui fazer psicologia. Que legal! Putz! Eu ia falar um negócio, mas vou deixar para as questões finais. Pergunta final, como a gente tinha comentado. Pergunta final. Rose Santos, afinal de contas, o que não fazer em vendas? Pensando nessa pergunta final, eu trago duas reflexões. A primeira delas é sempre ser muito sincero. Não ofertar para o cliente mais... Por mais que você tenha confiança e liberdade, nunca ofertar algo muito maior, extraordinário, só para bater meta. Dá para o cliente, ele confiou no seu trabalho. É isso. Ele abriu a porta da empresa dele para você. Boa. Quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de dados, de elementos muito importantes daquela empresa. Né? Que ele confiou a você desenhar uma solução que o proteja, que faça o dia a dia dele mais fácil. Então, não rasgar esse vínculo genuíno que o cliente está depositando em você. Perfeito. Ou que você pode oferecer, porque muitas vezes o cliente só te chama porque ele precisa de 3. Sim. Né? Sabe como funciona isso? Existe. Né? Mas se você oferecer com sinceridade o que é adequado para ele, você se mantém para futuros e maiores projetos. Verdade. Então, o primeiro ponto é isso, ser franco com o cliente, não querer ganhar em cima do cliente. Né? E a segunda coisa em não fazer atitude, em não fazer em vendas, é achar que você é muito bom sozinho. Boa. Eu sempre trabalhei com pré-vendas, né? Sempre. E sempre tive pessoas fantásticas. E hoje eu trabalho com o Igor, que me auxilia em tudo, tecnicamente. É o melhor pré-vendas que eu já trabalhei. Mas é uma construção de muitas mãos. Sim. Eu só sou uma peça. Né? E dar importância às pessoas que te apoiam nisso. Não aquele ego. Existe muito jogo de ego no nosso mercado. Né? Eu nunca fiz nada sozinha. Né? Eu não consegui vender grandes projetos porque a Rose é simpática. Não, porque eu tive um excelente pré-vendas. Porque eu tive um excelente marketing que posicionou bem a empresa que eu trabalho, que fez ações assertivas para que os clientes viessem em eventos. Né? Então, nunca achar, ter a arrogância, a petulância de achar que você é muito bom sozinho. Nós precisamos de pessoas.
Senhoras e senhores, Rose Santos. Viu, marketing? Nem sempre a gente briga com vocês, não, viu? Minha amiga, eu quero te agradecer demais. Muito obrigada, foi um assim, prazer. Prazer todo meu. E como você fala das coisas com brilho nos olhos. Verdade, não é impressionante. Obrigada. É Muito legal. impressionante. Então, parabéns pela tua jornada. Obrigado pelo teu tempo mais uma vez. Eu agradeço a Tá, vocês. Foi um prazer estar com vocês. A gente com a sua agradece. produtora, que é muito simpática. Sim, ela é, né, Encantadora. Ela é demais, minha produtora. Muito obrigada. Minha namorada há 32 anos. Uma mulher muito forte, forte em vários sentidos, ajuda a gente demais aqui. Tem uma admiração gigantesca. E muito elegante, não? Então por isso que a gente tá melhorzinho aqui, viu? Porque, olha, se fosse pela gente... Mas, José, olha só, a sua história, ela mostra a história de muitas mulheres, Sim. cujas cicatrizes dessa história que foram, que doeram muito, mas são essas cicatrizes que formam a beleza da história da mulher, a beleza da história da mãe. Enquanto você falava, eu lembrei muitas vezes da minha mãe. Ai, fico feliz. Lembrei muitas força, vezes da minha mãe. não é? A mulher, ela tem esse diferencial. Exato. Então, eu até, parte da minha sensibilidade, obviamente, veio dela. De vê-la, ela deixando de trabalhar para estar comigo, ela deixando de trabalhar para eu ser quem eu sou. Porque é o que muitas mães fazem. Eu falo que eu não sou uma mãe tradicional, porque eu priorizo a minha felicidade também. Porque os filhos, eles crescem e partem. Exato. Mas as mães mais tradicionais, não. Elas se anulavam para viver em A minha mãe, por muito tempo, fez isso. Parabéns pela tua trajetória. Muito obrigada. Por mais histórias como essas aqui. Por mais histórias como essa. Foi um prazer estar com vocês. Prazer enorme. Obrigada. Valeu. Você viu mais O Que Não Fazer em Vendas, 61º episódio. Olha só, semana que vem teremos mais uma mãe incrível aqui, sentada conversando com a gente, né, Luiz? Exato. Um mês maravilhoso, hein? Maravilhoso. Que legal, que legal. Histórias de mães que obtiveram sucesso com todas as suas dificuldades para encorajar você, que talvez ainda não está nesse processo, mas... Coragem. Mantenha. Você vai ver histórias aqui que vão encorajar a tua jornada. É isso aí. Valeu, gente. Um grande abraço. Obrigado pela audiência e até semana que vem com mais O Que Não Fazer em Vendas. Valeu. Valeu, até mais. Tchau, tchau.